Aprendendo inglês médico com um caso clínico em inglês. Eu sou o Dr. Alan Pissutti, eu sou médico e professor de inglês médico. Eu tenho um curso que é o Médico Fluente, que inclusive tem um link aqui embaixo se você quiser conhecer. E aqui nesse canal a gente vai praticar o inglês médico para você se tornar cada vez mais fluente no inglês médico. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e clica no sininho que tem por aí para você não perder nenhum vídeo novo do canal. Eu já pesquisei no YouTube e aparentemente esse é o único canal que te ensina inglês médico com um caso clínico prático. Então, ó, você tá no lugar certo para aprender. Como é que esse vídeo vai funcionar? Eu vou ler um caso clínico para vocês, tá? Sem o texto, e eu quero que você pegue um papel e uma caneta e vá anotando tudo que você for entendendo, principalmente os pontos mais importantes, e tentar chegar no raciocínio clínico. Eu sei que tem várias pessoas que têm níveis diferentes de inglês, não tem problema, tá? Porque em seguida eu vou trazer o texto aqui e a gente vai fazer a leitura junto, meio que traduzindo e fazendo os comentários ali, apresentando os termos técnicos, médicos, e também, claro, vai ter muito termo que é daquele inglês básico que você vai acabar aprendendo mesmo que você hoje não conheça. Mas mesmo que seja básico ou que seja muito avançado o seu inglês, não pule essa parte aqui que é importante você treinar o seu listening. E o formato que esse caso clínico tá aqui é da forma que a gente faz uma patient presentation, que é uma passagem de caso, uma apresentação de caso clínico, do modo que a gente faria, por exemplo, numa bedside rounds ou table rounds. Rounds seriam as visitas médicas, tá? Então, quando a gente, por exemplo, vai passar no leito com a equipe e alguém vai passar o caso, isso seria uma patient presentation. No caso, como você está no leito, né, você está à beira-leito, a gente chama de bedside, ao lado da cama, ao lado do paciente. Bedside rounds. Se a gente está fazendo aquela discussão dentro da salinha lá entre os médicos, a gente chama isso de table rounds, porque a gente está lá numa mesa discutindo sobre aquele paciente. Então bora lá, eu vou ler o texto aqui, presta bem atenção nos meus lábios para você conseguir entender o que eu estou falando melhor. Today we're discussing the case of a 30-year-old male patient who presented to the emergency department with a 24-hour history of progressively worsening right lower quadrant abdominal pain. He describes the pain as sharp, initially diffuse, but now localized and accompanied by nausea and loss of appetite. He denies any vomiting, diarrhea, fever, or urinary symptoms. His past medical surgical history is unremarkable, and he is not on any medication. He has no known drug allergies. Socially, he's a non-smoker with occasional alcohol use and denies any illicit drug use. His family history is non-contributory. Upon examination, the patient's vital signs showed a slightly elevated temperature of 98 Fahrenheit, a heart rate of 90 beats per minute, and blood pressure at 130 over 85 millimeters of mercury. The abdominal examination revealed notable tenderness in the right lower quadrant with a positive rousing sign, but no rebound tenderness or guarding was noted, and the abdomen wasn't distended. The rest of the physical examination, including cardiovascular, respiratory, and neurological symptoms, was unremarkable. Based on the clinical presentation and examination findings, our primary diagnosis is acute appendicitis. Differential diagnoses, including gastroenteritis, mesenteric adenitis, and diverticulitis, were considered. For further evaluation, we conducted a complete blood count, which revealed an elevated white blood cell count and an abdominal ultrasound that confirmed an enlarged appendix without evidence of rupture. The management plan includes admitting the patient to the surgical service for laparoscopic appendectomy. We've started him on preoperative antibiotics and are providing IV hydration and analgesia as needed. We will need to monitor him post-surgery for any signs of infection or complications and manage his pain effectively. The patient has been informed about the diagnosis, treatment plan, and the necessity of the surgery, including the risks and benefits. We've also ensured informed consent was obtained. For safety measures, we will be vigilant for any allergic reactions to medications and provide post-operative care instructions, including signs of infection and activity limitations. A follow-up appointment is scheduled for 1 week post-operatively to monitor his recovery progress. Que tanto que você conseguiu entender? Conseguiu entender o diagnóstico? Conseguiu entender qual que era a queixa do paciente? Como é que evoluiu a história do paciente? Quais exames ele fez? Qual o diagnóstico? Qual que é o manejo clínico desse paciente? Me conta aqui nos comentários quais anotações você fez aí no seu caderninho. Coloca o que você viu até agora. Já pode colocar aqui nos comentários. E agora eu vou colocar o texto aqui do lado para você ir acompanhando comigo e a gente vai fazendo os devidos comentários. Vamos lá? Em primeiro lugar, aqui está o caso clínico inteiro, tá? São 4 parágrafos.
E eu deixei eles divididos de uma forma que fique fácil para explicar para você a estrutura desse caso clínico. Eu fiz da estrutura do SOAP, tá? SOAP. Aqui e aqui. Então aqui o S, né, de subjective, subjetivo, o objective. Aqui assessment. E por último, na verdade, plan, né? Vou colocar plan. Eu ia escrever management plan, mas o plano de conduta seria basicamente a mesma coisa. Então, ó, no subjective, a gente vai falar a gente vai escrever o que o paciente relatou pra gente. Então, tudo que for, a gente já dividiu aqui em um parágrafo. Quando a gente faz uma anamnese completa, a gente divide um pouco mais detalhadamente. Isso aqui é uma passagem de caso, uma patient presentation. Por isso que ela está de forma corrida, não está dividida em bullet points, como numa anamnese. A gente colocaria, por exemplo, queixa principal, colocaria história da doença atual, história patológica pregressa e por aí vai. Aqui a gente colocou tudo isso, a gente condensou aqui no subjective. Então tudo que o paciente está relatando para a gente, aquela história subjetiva, a gente vai escrever aqui. Tá? Porque isso aqui é uma coisa que a gente não pode duvidar do paciente. A gente simplesmente pergunta e anota. A parte que a gente tem, que é objetiva mesmo, são os exames, o exame físico, né, physical examination, e os outros exames, labs, que são os exames de imagem, de laboratório, e imaging exams, que são os exames de imagem. Então tudo isso ficaria aqui no objective, ok? Segunda parte. Terceira parte é o assessment. No assessment, eu coloco a minha opinião, tá? Então eu coloco, por exemplo, o que eu acho que é o diagnóstico, né? A hipótese diagnóstica principal, e eu coloco o porquê que eu tenho esse achado. Então, é um paciente, eu faço como se fosse um resumão ali. Então, esse aqui é um paciente que estava com dor abdominal assim, estava com o exame alterado assado, então fez esse exame que achou isso e isso, provavelmente uma apendicite, por exemplo. Então aqui a gente coloca a nossa opinião, né? A gente faz uma síntese do que a gente ouviu anteriormente, resume, né, rapidão, coloca por que eu penso aquilo e coloca alguns diagnósticos diferenciais, se for pertinente, ok? E por fim, plan seria management plan, que seria o plano, né, a estratégia, o que você vai fazer, a conduta que você vai tomar. Pode ser terapêutica ou pode ser diagnóstica. Aqui a gente já teve bastante coisa, bastante exame que já foi feito, a gente já consegue ter um diagnóstico. Então, o plan, vai ser terapêutico, porque o próximo passo seria tratar. E o terapêutico também pode ser tanto cirurgia, eu fazer cirurgia, né, a indicação de cirurgia, ou encaminhar para cirurgia, por exemplo, se eu for um clínico, ok? Então aqui foi um caso desses aí que a gente indicou que fosse para cirurgia. Não é eu que vou operar, mas eu tomo algumas condutas ali terapêuticas, como antibiótico, enfim, e por aí vai. Então essa é a estrutura geral da apresentação do caso clínico, ok? Deixa eu apagar aqui para a gente voltar a conversar do zero. Então vamos lá. Good morning, team. Bom dia, equipe. Pessoal. Então, é um time, uma equipe. Today we're discussing the case of a 30-year-old male patient. Então, hoje a gente está discutindo um caso de um paciente de 30 anos de idade, um paciente do sexo masculino, male patient, 30-year-old male patient, um dado interessante, né? Então, 30-year-old male patient. Nesse caso, por exemplo, é interessante que seja um homem. A gente sabia que é um homem porque a gente poderia pensar, se fosse uma mulher, por exemplo, numa ruptura de ovário, tá? Então, é sim pertinente saber se é um homem. Informações que a gente tem que ficar atento na hora da gente ler. A 30-year-old male patient who presented to the emergency department. Então, aonde que ele foi? Para o setor de emergência, para o departamento de emergência. Então, é um caso que não é uma coisa crônica, certo? É um caso que começou recentemente. With a 24-hour history, uma história de 24 horas de evolução, of progressively worsening right lower quadrant abdominal pain.
esse right lower quadrant a gente pode abreviar assim, right lower quadrant, quadrante inferior direito, tá bom? Fossa ilíaca direita ou quadrante inferior direito fica melhor para tradução livre assim. Então, no quadrante inferior direito, ele tinha uma história de 24 horas de evolução, né, de progressively worsening. Então, worsening vem de piorar, tá em piora, de piora progressiva, de dor abdominal, pain é dor, no quadrante inferior direito do abdômen. Aqui a gente já começa a pensar em algumas coisas. He describes the pain as sharp, uma dor aguda, tá? Não é a mesma coisa que enfacada, já me perguntaram isso, não é. É uma dor aguda, uma dor mais de uma hora para outra, literalmente uma dor aguda. Initially diffuse, inicialmente difusa. Now localized, agora, né? Agora está localizada. Não falou aonde. Aliás, tinha falado anteriormente que estava no right lower quadrant, né? Aqui só fala que começou difusa e ficou depois localizada. And accompanied by nausea. Então ela acompanhou de náusea e loss of appetite, perda de apetite. He denies any vomiting. Então ele nega. Então essa é a forma que a gente vai falar que alguém nega, o paciente nega. O paciente nega isso, nega aquilo. The patient denies, e aí a gente fala o que ele nega. He denies any vomiting, vômitos, né? Diarrhea, fever, febre, or urinary symptoms. Então aqui está excluindo outros casos, como o caso urinário, jeca, ok? Indiretamente está excluindo. His past medical history. Então, his past medical history, ok? Então, tá vendo que tá tudo dentro desse textinho? A gente condensou isso, a gente não tá dividindo em subtópicos para ficar diferenciando. Então, a história patológica pregressa, a história médica pregressa dele, and surgical history. Então, a história médica geral e a história cirúrgica dele is unremarkable. Unremarkable significa irrelevante, ok? Relevante seria remarkable. Irrelevante, unremarkable. And he is not on any medications. Então ele não está fazendo uso de nenhuma medicação. He is not on any medications. He has no known drug allergies. Aqui começa falando que he has, né? Ele tem. Só que no inglês a gente nunca nega duas vezes. Tá? Então a gente vai falar he has no known drug allergies. Known é de conhecido, tá? Então ele não tem nenhuma alergia conhecida. Mas por que eu tô falando isso? Porque a gente poderia falar, por exemplo, ele tem nenhuma, que é tipo assim que tá aqui, mas também poderia ser he does not have any drug allergies. Tá? A gente não falaria he does not have no drug allergies. Does not have no. Tá vendo que a gente negaria duas vezes? A gente escolhe um. He has no known drug allergies ou he does not have any drug allergies. Beleza? Então, he has no known drug allergies. Socialmente, né, esse socialmente que está aqui é para citar a história social, né? Então, socially, he's a non-smoker. Ele é um não tabagista, não fumante, with occasional alcohol use, com uso de álcool ocasional, assim, de vez em quando, né? Ocasional. And denies any illicit drug use. E ele nega qualquer uso de drogas ilícitas. His family history is non-contributory. Então a história familiar dele não contribui muito, ou seja, não tem nada relevante. Às vezes tem uma hipertensão, não sei o que lá, não é relevante para esse caso aqui, tá? Então, como eu estou apresentando o caso clínico para outro colega, eu coloco que não tem nada demais. His family history is non-contributory. Então tudo isso foi entre a conversa que teve com o paciente, ok?
subjective, né? A parte que é subjective, o S. Agora a gente vai ter os achados no exame físico e nos exames complementares. Então a gente vai falar do exame físico, sinais vitais e os exames que ele fez até agora. Upon examination, então ao exame, assim que a gente fala, ou então você poderia colocar só on examination, tá? Ou então on physical examination. Mas deixar o jeito que está aqui. Ao exame, the patient's vital signs showed. Os sinais vitais do paciente mostraram. Esse apóstrofo S significa do alguém. Então, significa que pertence ao paciente. The patient's vital signs. Então, os vital signs pertencem ao paciente. Os sinais, no português, a gente até inverte isso, né? Vital signs of the patient. Seria tipo isso. Mas the patient's vital signs fica melhor. The patient's vital signs showed a slightly elevated temperature. Então, uma temperatura. Então, os sinais vitais mostram uma temperatura levemente aumentada. Slightly é levemente elevated, elevada, of 98 Fahrenheit. Um parênteses aqui. Quando eu peguei esse caso clínico, ele estava em Celsius, eu passei para Fahrenheit só para fazer esse comentário. A febre é 100 degrees Fahrenheit, ok? A febre é 100 degrees Fahrenheit. Então, se o paciente tem acima de 100 Fahrenheit, isso que você tem que saber. Você não tem que saber, mas 98 é equivalente a 37,4. Não, ok? Você tem que saber que acima de 100, acima de 100 Fahrenheit, febre. Abaixo de 100 Fahrenheit, não é febre, tá bom? Quando eles inventaram lá atrás o Fahrenheit, o parâmetro que eles tinham era a temperatura corpórea, para saber o que era patológico e o que era normal. Usaram a temperatura corpórea como referência para a criação do Fahrenheit, por isso que o 100 é o limite. Se você for pegar exatamente, colocar no Google, por exemplo, quanto que é 100 Fahrenheit? É 37,8 graus Celsius. Por isso que o Celsius é quebradinho e o Fahrenheit é exato, ok? Então, 98 Fahrenheit, 98 Fahrenheit, significa que o paciente está, assim, perto de febre. Não está na febre, mas está perto. A heart rate of 90 beats per minute. Heart rate é frequência cardíaca. Tá? Então, frequência é rate. Tá? Rate. Sempre. Tá? Respiratory rate. Frequência respiratória. And blood pressure at 130 or 130 over 85 millimeters of mercury. Então, a gente não fala por, no inglês a gente não fala per, como a gente fala pressão em português. A gente fala over. 130 over 85. The abdominal examination revealed. Então, o exame do abdômen revelou, mostrou notable tenderness. Tenderness é dor, tá dolorido, doloroso. Então, notable, notável, que se destaca, tá? Nesse sentido. Então, o exame do abdômen mostrou de importante uma dor no right lower quadrant, quadrante inferior direito, right lower quadrant, with a positive Robson sign. Então, tem o sinal de Robson positivo. But no rebound tenderness or guarding. Deixa eu apagar aqui para explicar. Rebound tenderness significa... Rebound tenderness significa DB. Descompressão brusca. Tá? A tradução não é uma tradução livre, é a versão em português. Rebound vem de rebote. Então, se eu faço uma compressão, e aí eu solto, né? Eu faço uma compressão e faço depois uma descompressão de forma brusca, seria rebound tenderness, dor de rebote. Seria o equivalente, tá bom? Então,
descompressão brusca ou um Bloomberg, se for no quadrante inferior direito, é negativo nesse caso aqui, ok? Então, descompressão brusca é rebound tenderness. Guarding é defesa abdominal, guard, de guarda, né, de defender, guarding. Então, sem defesa abdominal, ok? Isso é importante saber. And the abdomen wasn't distended. O abdômen não estava distendido. The rest of the physical examination, including cardiovascular, respiratory and neurological symptoms, was unremarkable. Então, estava insignificante, estava normal. Então, o resto do exame físico, incluindo o cardiovascular, respiratório e sistema neurológico, estava unremarkable, estava sem particularidades. Então, a gente já falou agora de tudo que o paciente fez até aqui, tá? Do exame físico ali. Ó. Aqui, ele não colocou, ele poderia ter colocado, por exemplo, eu já estou vendo aqui, ó. Eu acho que ele não colocou lá para não ficar repetindo, mas isso daqui, ó, ele está falando, poderia, né, muito bem vir aqui para cima, mas ele está falando o que ele teve de exame físico. Então, que nem eu falei, ele fez um apanhado ali, tipo, ele resumiu, na verdade, né, based on the clinical presentation, então baseado na apresentação clínica, and the examination findings, e os achados ao exame físico, nosso diagnóstico principal é acute appendicitis, apendicite aguda. Eu acho que ele fez assim, ele colocou aqui, para poder colocar o diagnóstico diferencial. Porque se ele colocasse já de cara ali em cima, ele não precisaria colocar o diagnóstico diferencial mais aqui, certo? Então ele provavelmente colocou dessa forma aqui para poder colocar o diagnóstico diferencial, para dar um pouco mais de coisa para a gente estudar. Então, o principal diagnóstico, o primary diagnosis. Então, a gente teria outros diagnósticos diferenciais, secundários, né, que poderiam ser. Differential diagnoses. Qual que é a diferença de diagnosis, assim, e diagnoses, assim? Tá vendo que tem um E e aqui tem um I? Com I, IS é plural. Perdão, com IS é singular. ES é plural. Quando é plural, a gente fala is. Então, no singular, aqui, ó. Aqui, ó. Diagnosis. É como se fosse um E, tá? E aqui vai ser diagnoses. Diagnoses. Differential diagnoses. Diagnósticos diferenciais, incluindo gastroenteritis, gastroenterite, mesenteric adenitis, adenite mesentérica, and diverticulitis e diverticulite foram considerados como diagnósticos diferenciais. Para uma avaliação mais a fundo, for further evaluation, further significa longe, mais longe, tá? Significa, é como se fosse far e o ER, farther, tá? Como se fosse mais ou menos isso. Para uma investigação mais a fundo. Então, para uma investigação mais a fundo, nós conduzimos uma Complete Blood Count. Um Complete Blood Count, CBC, é um hemograma completo. Which revealed, o qual revelou, an elevated white blood cell count. Elevated white blood cell count, or white blood cells, significa leucocitose, ok? Aumento das células brancas. And an abdominal ultrasound that confirmed, e um ultrassom abdominal que confirmou an enlarged appendix, um apêndice aumentado, without evidence of rupture, sem evidência de ter estourado, de ter ruptura. The management plan, o plano, a conduta, management de conduta seria a tradução, mas manejo, né, o manejo clínico, tal, management. Então, a conduta inclui
includes admitting the patient to the surgical service, admitir o paciente, né, no setor cirúrgico, for a laparoscopic appendectomy. Claro que isso aqui depende, né? Se não tiver os equipamentos para fazer laparoscópico, vai fazer. Então, ele está supondo que vai fazer o ideal, que seria laparoscópico. Appendectomy, não é appendicectomy, ok? Presta atenção nisso, que a gente fala appendicectomia, appendectomy. We've started him on preoperative antibiotics. Nós começamos no paciente antibióticos pré-operatórios. And are providing, porque aqui tem we, né? We have, blá blá blá, and we are. Eu colocaria um outro we aqui para não ficar estranho para falar. And we are providing IV hydration. E nós estamos providenciando hidratação endovenosa. And analgesia as needed. E analgesia as needed, se necessário, tá? Needed, se necessário. We'll need to monitor him post-surgery for any signs of infections. Nós precisaremos monitorar o paciente, monitorar ele no pós-operatório, para procurar algum sinal de infecção or complications, ou complicações, and manage his pain effectively. E também manejar sua dor de forma efetivamente. The patient has been informed about the diagnosis. O paciente foi informado sobre o diagnóstico, sobre o treatment plan, sobre o plano terapêutico, and the necessity of the surgery, e a necessidade da cirurgia. Usou aqui necessity, e need é a mesma coisa, tá? Need é a mesma coisa que necessity, precisar, necessidade, precisa. São só variações, tá? Então, the patient has been informed about. Então, o paciente foi informado sobre aí tudo isso, né? The diagnosis, treatment plan, the necessity of the surgery, including the risks and benefits, incluindo os riscos e benefícios da cirurgia. We've also ensured informed consent was obtained. Ensured é nos certificamos, né? Esse ensured vem o sure significa certeza, claro. Então nós nos certificamos, tivemos certeza, né? Ensure seria isso, nós nos certificamos que foi obtido informed consent. Informed consent é aquele documento que você faz autorizando a cirurgia, mostrando que você tem consciência do que vai acontecer ali, tá? Esse que é o informed consent. For safety measures, we will be vigilant for any allergic reactions. Para medidas de segurança, nós ficaremos vigilantes for. Quando a gente fala, tem uma diferença entre to e for. For é quando tem algum benefício para alguma coisa, e to é quando é simplesmente direcionado a alguma coisa, tá? Resumindo, é isso. Então, aqui a gente teria um benefício for, para, no sentido de benefício. Então a gente vai ficar vigilante, procurando por alguma reação alérgica a medicações, and provide post-operative care instructions, e providenciar cuidados pós-operatórios. And provide e providenciar instruções de cuidados pós-operatórios. Então a gente vai dar instruções de cuidados pós-operatórios para o paciente, including signs of infection and activity limitations, incluindo sinais de infecção e limitações das atividades. A follow-up appointment is scheduled for 1 week post-operatively to monitor his recovery progress.
um appointment. Appointment é consulta, um agendamento, na verdade, não é consulta, tá? Você pode falar, tipo assim, eu tenho uma consulta com um médico. I have an appointment with a doctor. Mas appointment é um agendamento. Você tem um agendamento com um médico, tá? Pode ser qualquer coisa, appointment. Então, você tem um agendamento. Então, um agendamento foi... vai ficar redundante aqui, né? Foi marcado, agendado. Schedule é de agendado, marcado, tá? Então, uma consulta foi marcada para uma semana pós-operatório para monitorar a progressão, como é que ele está evoluindo na sua recovery, que significa recuperação. Alright? Espero que você tenha entendido esse caso clínico, espero que eu tenha explicado se caso teve algumas dúvidas aí no meio do caminho. Se você ainda tem dúvidas, escreve aqui nos comentários aqui embaixo que eu vou responder com o maior prazer do mundo. Se você tem sugestão de algum tema de assunto pra gente falar aqui de inglês médico, também coloca aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de fazer um vídeo pra você também. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e aproveita e clica o sininho, porque aí você vai ter notificação de quando sair vídeo novo. Pra quem quer dar um passo além e aprender inglês médico de verdade, de forma mais acelerada, clica no link que tá aqui embaixo e se matricule no Médico Fluente Academy. Não esqueça de curtir esse vídeo e te vejo então no próximo vídeo.